Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Povo de Deus. Está começando agora aqui na nossa TV Rede Vida Caxias. E nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com os seminaristas que estão já próximos aí da ordenação diaconal, né? Então nós vamos ter uma série de entrevistas com os 3 candidatos ao diaconato que estão perto aí no próximo dia 20, né? Já vão ser ordenados diáconos para a Diocese de Caxias do Maranhão. E nós recebemos hoje aqui presente nos nossos estúdios o seminarista Cildo Moraes. Cildo, seja bem-vindo à nossa TV Rede Vida Caxias, ao nosso programa O Povo de Deus. E eu queria que você já começasse se apresentando, né, a todos que estão em casa para conhecer mais quem é Cildo Moraes. Muito obrigado, Alan. Obrigado à Rede Vida por esse espaço, né, que nos acolhe. Acolheu há poucos dias atrás o nosso irmão de caminhada, Raisson, né, e logo depois o nosso irmão Rafael. Eu sou Cildo, né, Moraes, e sou da paróquia de São Benedito. Aqui sou natural mesmo de Caxias, e a minha paróquia de origem é a paróquia de São Benedito, que tem atualmente como pároco o Padre Ribamar. Mas a minha comunidade de origem é a comunidade de Santa Catarina de Laborê, né, que fica situada no bairro Baixinha. Então ali é a minha comunidade de origem, mas toda a minha caminhada vocacional ela se deu em torno ali mesmo da paróquia de São Benedito, com as pastorais e os grupos. Eu fiz a teologia toda em São Luís, no nosso seminário diocesano em São Luís, Seminário São José, e atualmente eu estou no Rio de Janeiro. Estou praticamente com quase 2 anos no Rio de Janeiro, concluindo um mestrado lá em Direito Canônico, a pedido da Diocese. Muito bem, Cildo. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre, além dessa tua origem, né, o teu chamado, a vocação. Eu queria saber se no início da sua caminhada, assim, na sua infância, a sua vida, né, você já sempre teve esse chamado? Como foi esse chamado? Ele surgiu depois ou foi através de quê? Mas primeiramente, como foi que você chegou na igreja, né? Primeiramente. Aí depois você conta como foi esse chamado dado até se tornar concreto na sua vida. Olha, Elan, tem algo bem interessante na minha vida enquanto infância mesmo, enquanto criança mesmo. Somos 4 irmãos, né, por parte de mãe e pai. Então fomos criados ali pelos avós paternos. Então tem algo muito interessante que esses dias eu estava recordando. Teve há muito tempos atrás, como eu tenho essa recordação, passava na rádio aqui em Caxias uma missa que passava no horário de 6 horas da tarde. E um detalhe interessante desse momento que eu recordo é que quando começava a missa, a gente brincava, eu e meu irmão às vezes brincávamos de celebrar a missa, né? Fazia como se fosse um mini altar ali na casa de minha avó para celebrar a missa. Eu sei que o tempo passou e depois a gente vai crescendo e vai vivendo outras experiências, né? Eu não me imaginaria que depois iria para a igreja. Até se pensava que seria meu irmão, que era um pouco mais quieto, que eu era um menino meio traquino, né? Então não passava na minha perspectiva a ideia de estar em igreja, em pastoral. Mas meu chamado, ele se deu, e aqui eu sempre falo, eu friso isso, pelo um coordenador da minha comunidade. Claro que o chamado é Deus que chama, mas ele usa as pessoas para nos chamar. E na minha comunidade de origem tinha o seu Osano, que acho que muitos aqui em Caxias devem conhecer seu Osano, que ele era coordenador. Ele insistia muito quando passava para a comunidade, chamando minha mãe para ir à missa, para ir às atividades da paróquia. Sempre ele passava chamando, convidando. E um certo dia ele chamou, convidando a minha mãe para ir no festejo. Eu ainda criança, ali entre 10, 12 anos, por aí assim. Então ele convidando para o festejo de São Benedito aqui. E nesse dia eu resolvi ir. Geralmente eu queria ir porque queria ir para o parquinho. Já na igreja de São Benedito tem um parque na praça. Eu queria ir para brincar, para correr com os amigos ali. Essa seria a primeira vez que tu foi chamado para ir para a igreja. Exatamente. E tantas que ele fez, né? Mas aí nesse dia eu resolvi ir mesmo para o festejo de São Benedito. Então eu fui para o festejo e eu sempre gosto de frisar essa história porque eu me recordo muito dela. Então eu fui para o festejo e nesse dia
Eu sentei ali no adro da igreja durante a parte social do festejo e me deu assim de repente uma vontade de querer ser coroinha, né? A Ali do primeira vez que nada. tu foi pro festejo já queria ser coroinha. Isso, nesse dia que eu fui, me deu uma vontade, por incrível que pareça, eu não fui ali brincar no parque, eu não fui, participei da missa inteira, porque eu sempre ia, às vezes, em outros momentos eu já fui, mas eu ficava muito inquieto, eu nunca ficava dentro da igreja todo tempo, eu não participava da missa toda, assim, mas nesse dia, por incrível que pareça, eu fiquei a missa inteira, participei da missa inteira, depois sentei no adro ali da igreja e deu assim essa vontade depois de querer ser coroinha, observando ali os meninos que serviam o altar. E eu fui falar com o padre na época, o padre era o padre Sebastião. E ele, não, fala com o Jorge lá. O Jorge também hoje é padre, ele é filho da paróquia de São Benedito, pertence à administração apostólica e mora em Belo Horizonte, administra lá uma igreja, um pequeno oratório ligado à administração apostólica. O Jorge na época era formador dos coroinhas. E eu entrei para falar com ele. A princípio eu olhei assim, ele muito com a cara muito séria, muito zangado. Deu vontade de voltar. Mas aí eu fui e falei com ele. E ele disse, não, você vem aqui no fim de semana que a gente tem formação para coroinhas. E assim eu comecei a ir para a igreja, servir. Cheguei em casa, avisei minha mãe, você é coroinha. Minha mãe não deu muita atenção para isso, não ligou muito para isso, até porque minha família não eram de caminhadas de igreja, né? Minha mãe, meu pai não eram um povo de muita caminhada de igreja, não são pessoas de caminhada da igreja. Então aqui se deu aqui o primeiro momento do meu chamado, que eu considero aqui como o chamado para o serviço na igreja, né? Então a partir daí eu fui me envolvendo em outras pastorais, em outros grupos. Meu pároco na época sempre foi a referência, o padre Sebastião sempre foi minha referência ali como padre, e da qual eu tenho uma gratidão enorme, e eu aprendi muitas coisas também, na linha pastoral, na linha litúrgica, muitas coisas eu devo assim a ele, aos ensinamentos dele também. Nessa tua primeira vez que tu foi lá na igreja, tu lembra a idade que tu tinha ali? Eu tinha entre 12 a 14 anos de idade. 12 a 14 anos. Já queria logo ser coroinha, a primeira vez chegando lá. Né? Eu fui, de fato eu fui ser coroinha, né? Eu entrei na formação e não demorou muito tempo, não. Outros dias eu já. Quem foi que deu essa formação pra ti? Foi o Jorge? Foi o padre Jorge. Hoje é o padre Jorge. Mas tinha uma equipe, né? Tinha outras pessoas que também davam formações, meninos que já estavam há muito tempo ali como coroinhas. A tua casa sempre foi ali no bairro, né? Baixinha e sim, a minha família sempre pertenceu dali. também aqui da paróquia São Benedito, né? Isso. Caxias. Então, Cildo, diante dessa narrativa que tu fala, né? Começou aí indo através de um convite, participando, já ali querendo ser coroinha e tal. Mas algo marcante assim que você lembra, não sei se já depois de coroinha, algo marcante assim que foi assim para você um primeiro chamado, não só lá quando você tá querendo celebrar, você falou, né, brincando. Isso. Mas assim, a primeira vez que Deus te tocou. O primeiro chamado mesmo, assim, que eu posso te falar, a primeira vez que Deus que mexeu muito comigo mesmo foi na minha primeira Eucaristia, né? Então logo depois da minha primeira Eucaristia, foi algo que eu comecei a pensar em ser padre ali. Na minha primeira Eucaristia foi algo que comecei a pensar, mas foi com o Padre Sebastião? Isso, exatamente, foi com o Padre Sebastião. Na paróquia São Benedito eu me batizei, eu fiz primeira Eucaristia, eu crismei, todos os meus sacramentos eu recebi na minha paróquia. Com o Padre então Sebastião. na minha primeira Eucaristia foi algo que me marcou muito, mas algo que assim me deixou uma marca muito grande também, e esse desejo de servir a igreja foi nas Santas Missões Populares, no encerramento das Santas Missões Populares na paróquia de São Benedito. Então teve um encerramento dessas Santas Missões que foi na zona rural, aqui da paróquia, e eu fui para esse encerramento. Aquilo me encantou de um jeito que eu saí daí disposto a nunca mais sair da igreja, independente de ser padre ou não, ou seguir essa vocação, porque eu era muito jovem. Então assim, quando eu fui falar com o padre a primeira vez sobre a caminhada, sobre o desejo de ser padre, ele foi muito ponderado, né, ao dizer que não, tá cedo, você tá jovem, vamos pensar mais na frente. Então assim, era muito cauteloso nesse sentido. E assim foi feito, né? Então, como era ainda jovem, estudando,
ensino fundamental, entrando no ensino médio. Então teve todo esse cuidado de não ter pressa para isso. Mas as Santas Missões foi algo que me marcou de fato e que despertou algo muito forte dentro de mim aqui quando eu tive contato a primeira vez. É tanto que a minha base, a minha caminhada está formada aqui nas comunidades eclesiais, as Santas Missões Populares que sempre me marcaram, eu sempre tive em muitas, inclusive na sua cidade, anos depois. Eu já ia perguntar, você estava falando, eu estava lembrando, isso, né? Romaria das SEBs. A primeira Romaria das SEBs, eu já estava mais envolvido na igreja. Sim. Então, naquela época, nós tínhamos um grupo que a gente chamava de núcleo missionário na diocese. Era Dom Luiz, ainda o bispo, Dom Luiz de Andréia, e a gente nos desafiou a fazer essa primeira Romaria das SEBs em Buritibrava. E nós fomos, e foi uma experiência linda, porque desde a preparação, passamos o ano inteiro preparando uma equipe junto com o padre João Paulo, que era na época o coordenador das Santas Missões Populares, e a gente acompanhou ele nesse trabalho, e foi uma romaria que marcou a diocese. Eu já estava bem envolvido na caminhada também aí, mas as Santas Missões aqui em São Benedito foi que me encantou assim, o coração e fortaleceu esse desejo também de servir mais próximo à igreja, de forma mais concreta, mais disponível. Tu tem algum registro desse dia lá da Romaria em Buritibrava? Ah, tenho. Tem, né? Tenho sim. Então, depois a gente vai colocar aí na tela, né? Tem o registro da Romaria, sim. Então, Isildo, então essas partes são bem importantes, né, na nossa vida, né? A questão do chamado, a vocação. Eu também teria outra pergunta para você nesse mesmo sentido desse chamado, porque antes de você pensar em ir para o seminário, eu acho que teve várias desistências da tua parte, né? Porque assim, teve o chamado, acho que, não sei se foi a diocese, algum dos padres chamou, né? Mas assim, depois, a princípio sempre é assim com a gente tem medo de se entregar por inteiro, né? Claro, você falou uma experiência bacana, bonita, de inserir ali na missão, cuidar da missão, ir além ali, tudo que é pedido, né? Mas quando a gente é para se entregar verdadeiramente, aí que a gente já... Eu tive outras experiências na vida, né? Vamos dizer assim, eu entrei no seminário um pouco mais tarde do que é comum para se entrar. Então, quando eu saí daqui de São Benedito, eu vivi outras experiências em outras paróquias, inclusive em São Domingos, porque teve padres que foram referências para mim, como o Padre Sebastião foi uma referência para mim, porque era meu primeiro pároco. Depois passou por aqui Padre Beto, Padre Zé Carlos, né? Então, tantos outros aí que passaram e que foram referências também. E o Padre Beto, quando passou por aí, também foi uma referência para mim. E logo depois eu fui auxiliar ele justamente nas Santas Missões Populares, numa grande semana missionária, onde eu fiquei lá no Baixão Grande, que é a terra de Irmã Nilda também. E eu vivi uma experiência lá muito forte também. Essa experiência, ela marcou também a minha vida ali na semana missionária. Fui lá porque foi mais intenso. E aí, dessa experiência eu acabei ficando em São Domingo, ajudando o padre na paróquia. Depois eu voltei para lá, passei em média uns 4 a 5 anos em São Domingos do Maranhão, onde eu tenho grandes amigos, pessoas que contribuíram também na minha formação lá, na minha experiência missionária. Foi uma experiência muito rica, vivida nas comunidades rurais, vivida na paróquia ali em São Domingos do Maranhão. E eu tenho muitas lembranças boas de lá, assim, tanto da experiência pastoral como das pessoas com quem eu convivi lá e que marcou a minha vida. Naquela época, assim, eu pensava ali também em entrar no seminário, mas aí o medo, outras experiências vieram, né, e eu acabei não indo para o seminário nesse período. E aí, podemos dizer outras experiências, vi experiência de namoro também, que isso também faz parte, é importante para a caminhada do candidato. Então, foram experiências que eu fui vivendo, só que de lá depois eu resolvi fazer um outro curso, fui tirando isso da cabeça também, não, vou fazer um outro curso, vou tentar uma outra alternativa, e aí eu fui fazer Direito, na época fiz o Enem, ganhei uma bolsa do ProUni, e aí fui fazer Direito em Parnaíba, saí daqui do Maranhão, fui para Parnaíba. Já foi a tua primeira experiência para morar fora. Isso, exatamente. Não, mas antes para morar fora aqui do estado. Do estado, que da minha diocese. Morou em São Domingos, né? Mas dentro do território da minha diocese, em trabalhos da igreja mesmo. Né? Agora, para sair assim do âmbito Você morou em quanto tempo lá em São Domingos? Passei
4 anos em São Domingos. A experiência era com o Padre Beto também Isso, lá, exatamente. Né? Foi 4 anos morando lá no Aí trabalho. sim, aí você depois foi para Parnaíba. Aí eu fui para Parnaíba. Lá em São Domingos já vivi outras experiências como trabalho. Trabalhava em conselhos da criança e adolescente. Essas experiências, tinha um trabalho também além da paróquia. Estudava, concluí o ensino médio lá. E estudava para provas também, né? E aí eu fui depois para Parnaíba. E em Parnaíba eu fui fazer o curso de Direito. E eu cheguei lá, claro que a dedicação tinha que ser maior para o curso. E aí eu teria que limitar um pouco o trabalho pastoral. Segundo, eu não conhecia muito a paróquia, não conhecia muito a realidade de lá, não tinha nenhum contato lá assim de igreja. Mas por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, estava em Santas Missões Populares, a paróquia onde ficava residir a minha casa. Lá em Parnaíba. Isso. E eu acabei participando também dessa semana. Então a missão estava te acompanhando para como se estivesse me acompanhando para onde ir. E aí eu fui dessas Santas Missões, fui fazendo amizades também com a comunidade, com o povo lá, pegando já contatos em Parnaíba. Mas o trabalho de igreja eu me limitei muito porque eu tinha que estudar, eu trabalhava, tinha que trabalhar também para me manter durante o curso. Então eu trabalhava num turno, estagiava em outro, estudava à noite. Então era bem corrido a vida. Mas eu sentia assim, essa necessidade também do trabalho pastoral, daquilo que eu fazia aqui. Isso me fazia falta, eu sentia que fazia. Mas não deixei de ir às missas ao domingo, de estar me envolvendo na igreja. E de fato acabei me envolvendo depois lá num trabalho pastoral, mas não tão exigente como era aqui, mais dedicado. Mas acabei me envolvendo para não desligar totalmente da igreja. Que a faculdade, se tu não tomar um certo cuidado, tu vai se afastando aos poucos, vai se desligando e perdendo o foco daquilo que... Sildo, e a tua família, quando tu começou a desejar querer ser padre, como foi assim a vivência ali com a família? A família, qual foi a reação? Olha, minha mãe sempre me deixou muito livre. Meu pai também, minha família nunca teve assim objeção em relação às minhas escolhas de vida, não. Quando eu resolvi ser padre, quando eu resolvi entrar no seminário, quando eu resolvi ir fazer o curso de Direito, quando eu resolvi ir para São Domingos, minha mãe sempre me deixou muito livre nas escolhas que eu fiz na vida, apesar de estar muito jovem, mas sempre me deixaram muito livre nessas escolhas. Até porque sabiam o lugar onde eu estava, que era a igreja, então confiavam totalmente e confio, né? Então, sempre fui muito livre em relação a isso. Minha família também já tem um histórico de... a gente tem um tio na família, parte da minha avó, que é padre, que é o tio Pedro, que é jesuíta, inclusive trabalhou no Maranhão, na região ali de Icatu, na Paróquia dos Remédios, ali próximo ao seminário. Então já tem um histórico de vocação aqui na nossa família. Sildo, e como foi dizer para tua mãe, pro teu irmão, que tu iria entrar no seminário, assim, quando tu chegou e disse, mãe, meu irmão, tal... Não, foi tranquilo demais. Na verdade, eu nem disse, eu já entrei sem dizer, né? Então, assim, eu não é desde o início. Quando eu voltei de Parnaíba, eu fui... Já era desimpedido. Sim, eu voltei para Parnaíba, aí tem um detalhe, eu voltei para Parnaíba, e aí quando eu voltei de Parnaíba, que voltei para Caxias, que regressei para Caxias, mais uma vez eu fui chamado para uma experiência, né? Então, eu fui viver uma experiência em Lagoa do Mato. Ah, tem esse detalhe mesmo. Isso, exatamente. Tu passou quanto tempo em Lagoa do Mato? Eu passei lá 1 ano e meio em Lagoa do Mato. Ali entre Passagem Franca e Lagoa do Mato. A princípio era para ir para Passagem Franca. Quem foi que te convidou? Foi o Padre Sebastião. Que era meu pároco aqui em São Benedito. E depois se tornou pároco lá de Passagem Franca de Lagoa do Mato. Então, a princípio, o chamado foi para me ir para Lagoa do Mato. Ou para Passagem Franca. Quando eu cheguei lá, eu queria que você ficasse mais em Lagoa do Mato para me ajudar aqui, que eu tô com as 2 paróquias. E eu acabei indo, porque ele conhecia um pouco da minha experiência, já me conhecia e sabia do trabalho que eu fiz, que estava no período que eu estava com o Padre Beto. Ele também conhecia um pouco da minha vida pastoral e missionária aqui na paróquia. Então eu fui para ajudá-lo, né? Então fiquei na Lagoa do Mato. Ficou como administrador da paróquia, né? Na verdade, não, mais ou menos, porque o pároco era ele, né? Ficava tipo, mais ou menos isso, a parte de organizar as pastorais... de quando ele não estava lá, de fato eu ficava cuidando um pouco dessa parte administrativa. Não administrador, porque o administrador é um título já dado pelo bispo, né? Então assim, mas juridicamente não, mas de fato no serviço sim,
eu pastoralmente conduzia ali como missionário na paróquia, né? Então eu estava lá mesmo como missionário leigo, ajudando no trabalho pastoral daquela paróquia, contribuindo com o povo, somando com o padre. De fato foi um trabalho muito bom, né? Foi o período também que preparamos a paróquia mais uma vez para as Santas Missões Populares. Então essa questão das Santas Missões, ela foi me seguindo o tempo inteiro, né? Então foi uma experiência muito boa. E dessa experiência foi que de fato eu resolvi tomar a decisão de ir para o seminário, porque, como diz o nosso ex-reitor do seminário, o Padre Beto, ele dizia voltar ao ponto de partida, né? Então assim, eu percebi que da volta que eu dei, eu acabei voltando para o ponto de partida. Então eu fui fazendo uma reflexão em cima disso e dessa experiência em Lagoa do Mato eu tomei a decisão de entrar no seminário. Muito bem, Silvio. Então, só para encerrar o bloco, que a gente vai passar para outro bloco, esse bloco aqui a gente falou a questão do teu chamado, mas no próximo bloco tu vai falar da tua vivência no seminário, né? E para você agora, ainda encerrando esse momento, para você aceitar o chamado, qual foi essas principais pessoas que te ajudaram a você ser inserido no seminário? Quem foi assim as pessoas que mais te motivaram? Foi um padre? Foi um leigo? Foi a tua família? Quem foi? Eu acho assim, o Padre Sebastião sempre foi uma referência para mim. E quando eu voltei para Caxias, que fui de novo para o chamado, para Lagoa do Mato, foi uma experiência muito válida para mim. Então aqui tem assim, de fato, ele foi como referência. Mas o que me motivou mesmo foi a experiência lá. O trabalho, a missão. Eu sempre fui muito apaixonado por isso. Querer ajudar, sentir um pouco a necessidade do povo. E quando eu estava em Lagoa do Mato, eu percebia que eu podia fazer muito mais como padre, olhando a realidade que eu estava vivendo lá. Eu percebi nisso. As comunidades também te incentivaram. Exatamente, as comunidades rurais, o povo de Deus mesmo. Que o povo de Deus é muito bom. E eu percebi que eu poderia fazer muito mais como padre. E que Deus me chamava para isso, para algo maior, por mais que eu não entendesse no primeiro momento. Muito bem, Cildo. Então, nós estamos aqui com o seminarista Cildo Moraes, né? Está sendo entrevistado aqui no nosso programa O Povo de Deus, né? Ele que falando aqui a sua experiência do seu chamado, a sua vocação, né? E nós voltaremos no próximo bloco. Ele vai falar da sua vivência no seminário, a experiência, né? Que foi que ele vivenciou tanto lá, e a gente volta no próximo bloco para falar sobre essa experiência vivida pelo Cildo Moraes. Você conhece o aplicativo da Atual Internet? Sabe como baixar e utilizar? Não? Vem que a gente te ensina passo a passo. Primeiro, vá até a Play Store ou App Store do seu celular, digite Atual Internet e clique em instalar ou obter. Depois de instalado, abra o aplicativo na tela inicial e digite seu CPF. Pronto! Agora você tem acesso a pagamentos de faturas por boleto ou Pix, solicita atendimento e desbloqueio de confiança, acesso ao contrato, teste de velocidade e consumo mensal. Super fácil e rápido, né? É a Atual Internet oferecendo um serviço de excelência para você, nosso cliente. Vem ser atual, vem ser digital. Quer facilidade para trocar de celular? Vem pro Aniversário Paraíba e arrocha em 10. Samsung Galaxy A05 128GB, R$ 79,90 mensais. Samsung Galaxy A15 128GB, R$ 99,90 mensais. Samsung Galaxy A15 256GB, R$ 139,90 mensais. Especial celulares com ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aniversário Paraíba, do jeito que a gente gosta. Gelta Veículos em Caxias apresenta ofertas incríveis, taxas e promoções, descontos na modalidade venda direta, produtor rural e CNPJ. E mais, o aguardado lançamento do ano, Fiat Titano, já disponível em nossa loja. Venha fazer um test drive, aguardamos sua visita. Viu
Viva bem, e na hora de partir, faça uma boa viagem. Você que é proprietário de túmulo no cemitério de São Benedito, já leu o estatuto? Sabia que precisa, uma vez por ano, você aparecer na secretaria da paróquia de São Benedito, pagar aquela taxa anual, uma pequena taxa. Compareça lá, dê uma olhada no estatuto, porque lá você tem direitos e deveres. Você sabia que os documentos da igreja, batistério e certidão de casamento, às vezes são necessários para o mundo civil? Procure a sua paróquia e tire os documentos. Guarde em casa, faz parte da sua história de vida. Muito bem, voltamos aqui com o programa O Povo de Deus e nós estamos entrevistando o seminarista Cildo Moraes, né? Estamos próximos já do dia da ordenação diaconal, né, Cildo? E agora nesse segundo bloco nós vamos falar sobre essa vivência de seminário, o curso de teologia, também posteriormente veio outro curso, né, Cildo? Mas assim, você lembra a data que você chegou lá no seminário em São Luís? E acho que não precisou nem você fazer filosofia, né? Como foi esse negócio? Você já tinha um curso antes? Como você falou de direito? Como foi? E a data que você chegou lá no seminário em São Luís? Então assim, eu já tinha feito o curso de direito e eu tinha feito uma proposta, né? Na verdade, não uma proposta, eu consultei a equipe de formação, se poderia, porque isso depende muito, né? Não é uma regra não, mas depende muito de cada bispo, de cada diocese, da equipe de formação, e se poderia ir para a teologia, tendo em vista que o direito é uma área de humanas e outros fatores também contribuem para isso, né? Mas não é uma praxe não. Então fui direto para a teologia e cheguei lá no dia 28 de janeiro de 2019. Né? E aí nós tivemos aquele período de pandemia. E depois da pandemia, no período da pandemia, tivemos que vir para as nossas casas, para as casas paroquiais. E aí foi o período que eu fiquei aqui mais na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, como diretor espiritual do seminário, durante o período da pandemia. Fiquei com medo de ir para casa também, né, para perto da mamãe. E aí, mas só o certo é que foram 4 anos da teologia, concluindo em 2022. Seminário de São Luís, lá na Faculdade Católica do Maranhão, que é uma referência na teologia e na filosofia no estado. No tempo era IESMA, né? No Maranhão. No meu tempo era IESMA, mas hoje é Faculdade Católica do Maranhão. E é bom que a gente saiba que é uma referência no curso de teologia e filosofia no estado do Maranhão. Né? Então, eu concluí a teologia lá com muitos professores, excelentes professores. E ao terminar a teologia, o bispo já tinha me falado que a gente precisaria complementar isso, né? Então ele me fez uma proposta. A princípio eu tinha pedido que eu tinha vivido uma experiência na Amazônia, uma semana missionária, uma missão na Amazônia no início de janeiro. Então eu tinha pedido que se ele me mandasse para a Amazônia, eu iria para a Amazônia, né? Para viver a experiência lá de mais 2 anos, como seminarista mesmo. Mas assim, tudo é de acordo com a vontade de Deus, né? E também em obediência ao nosso bispo também, mas deixando a vontade de Deus se cumprir em nossa vida. Então ele me fez, a diocese me fez uma proposta de continuar estudando, mas aproveitando um pouco essa área do direito que eu já tenho para ir ao Rio de Janeiro, mas fazer um mestrado em direito canônico. Isso no dia 8 de dezembro. Como foi para ti essa transição, assim, tipo assim, como foi essa notícia para esse chamado? Depois de terminar a teologia... Eu fiquei aguardando, né? Fiquei aguardando a decisão da equipe de formação. Então ele me propôs essa data, no dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro ele me ligou, dia de Nossa Senhora da Conceição. Aí eu estava no seminário em Caxias, no seminário lá em São Luís. E assim, eu não demorei muito para dar uma resposta não. Eu dei a resposta no mesmo dia para ele, no mesmo momento. Refleti sobre isso e dei a resposta que iria. Eu fiquei, claro, sim, com medo. Tive medo, né? Porque a realidade da Igreja do Maranhão é uma, a realidade da Igreja do Rio é outra. E aí eu fiquei com medo desse choque de realidades lá, né? Mas de fato foi... Porque
Porque entre São Luís e Rio de Janeiro é bem diferente. Entre São Luís e a cidade maravilhosa uma diferença muito grande. Mas nem tanto por causa da cidade, a formação mesmo que muda um pouco, é diferente, os estilos de... A igreja é a mesma, mas a forma como conduz é diferente. Então, e o curso pra ti? Então eu fui, o curso muito bom, é uma área que eu já gosto, né? Então eu faço mestrado, né? Faço mestrado no Pontifício Instituto de Direito Canônico no Rio de Janeiro, que é uma extensão da Faculdade Gregoriana de Roma. Então a gente recebe o certificado, recebe o diploma pela Gregoriana de Roma. Tudo é nos moldes da Gregoriana de Roma, tanto a grade das disciplinas, como a produção da monografia, do mestrado, tudo é como a Gregoriana quer. Mas no Pontifício Instituto de Direito Canônico do Rio de Janeiro, que foi o pioneiro em trazer para cá, para o Brasil, né? Tem outros lugares do Brasil que tem um Instituto de Direito Canônico, mas o Rio é que abriu as portas para muitos aí no Brasil. Interessante, Silvio, tu fez um curso de Direito, né, Civil, né, e depois depois da teologia fez um curso de Direito Canônico, né, que complementa como se fosse a cereja do bolo. Tu já começou no Direito, né, e aí vai continuando ainda nessa área. Exatamente, né? Nesse caso eu estou fazendo mestrado, né? Ainda estou terminando esse mestrado, tanto que depois da ordenação diaconal eu retorno para o Rio para concluir as disciplina do mestrado. Não mestrado ainda porque depois a gente tem ainda a monografia para produzir e tem também ainda uma prova que a gente faz de todo o Código de Direito Canônico, né? Então esse mestrado é mais aplicado àquilo que é da igreja. O direito canônico é algo aplicado àquilo que é da igreja. Está a serviço do bem comum também, né? Do bem comum do povo de Deus. Então estou lá, gostando, aprendendo muita coisa boa também, e para poder somar de forma melhor aqui na diocese também. Aceitei, a experiência está sendo proveitosa não só por causa do mestrado, Alan, mas também porque a própria vivência no seminário do Rio de Janeiro também está sendo uma experiência muito boa. A vivência pastoral na paróquia também está sendo uma experiência muito boa. Assim como a experiência no seminário em São Luís foi uma experiência muito boa também. Tem, como nós sabemos, você também é seminarista, então você sabe dos desafios que a gente encontra na caminhada antes, durante e depois, né? Então a gente vai sempre encontrar, e por isso que a gente sempre diz que é necessário muita oração nossa, mas também do povo de Deus por cada um de nós. É isso que eu falei também por Raison, Sil, né? Ele que estava aqui também sendo entrevistado. A gente passa por vários momentos na nossa vida, né? Ainda mais um chamado como esse, chamado à vida sacerdotal, presbiteral. Eu lembro que tu passou o tempo lá no seminário em São Luís, logo veio a pandemia, né? Tivemos que ir para casa, né? Depois a gente teve que continuar os estudos de casa, né? E aí eu vejo que também a proposta da equipe de formação também, da questão do direito canônico, né? Que tu foi fazer lá no Rio de Janeiro, está realizando também ainda, também para ter ainda esse elo da formação ainda em ritmo de seminário, né? Que lá também, também tu mora no seminário. Né? Exatamente, moro no seminário arquidiocesano São José do Rio de Janeiro. E justamente era para suprir isso mesmo que a pandemia deixou um pouco deficiente. Realmente foi nesse sentido também que a formação pensou. Mas foi assim, uma experiência que a princípio deu medo, mas hoje eu vejo que foi muito valiosa. Para minha vida mesmo pessoal, minha vida espiritual, a experiência no Rio de Janeiro foi pastoral também. Estou vendo uma outra visão de igreja, um outro mundo de igreja. Claro, não esquecendo da minha realidade, mas vendo um outro mundo de igreja, uma outra visão de igreja. Abrindo um pouco os horizontes. Isso. Claro que também a gente passa por umas aridez espiritual, às vezes a gente quer desistir, foi isso que eu falei para a Raissa, né? A gente passa por vários momentos da nossa vida, alegria, tristeza e tal, e muitas vezes no seminário a gente sente esse momento de querer desistir, né? Uma vez, até para mim, uma mulher perguntou: vocês são felizes no seminário e tal? A gente chega lá no seminário, vê vocês alegres e tal, mas assim,
8 anos de vivência num seminário, né, minha gente? São 8 anos, não é fácil. Também não é fácil também renunciar a tudo para estar lá. Mas ele não está lá obrigado, né, Cildo? Ele não está lá obrigado para estar lá. Ele está lá porque é a nossa vontade, o chamado. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa, né? Então... E nós estamos num processo de discernimento também. É importante falar isso, porque o seminário também é um lugar de discernimento. Nós estamos lá para discernir a formação, a equipe de formação está lá para nos ajudar também a discernir. Então é um processo de discernimento também. E Deus vai nos moldando, né? Ao longo da caminhada, Deus vai nos modelando. Cida, agora diga para nós algo assim que de vivência do seminário que te marcou. A gente também fazia experiências missionárias morando lá no seminário, tinha pastoral que a gente realizava nas paróquias. Eu não sei se tu puxando, recordando agora aí na tua mente, qual foi o melhor trabalho assim de vivência lá no seminário que você pôde desenvolver, realizar, se foi na pastoral, algo que lhe encantou assim, disse assim, rapaz, eu estou no lugar certo, o seminário aqui para mim está sendo um molde na minha vida, né? Está me moldando, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. Pode lembrar esse momento? O seminário tem tanta coisa boa, né? Apesar dos desafios, mas tem tanta coisa. Eu acho que marca na vida do seminário, além dos momentos de oração, os momentos que a gente tem junto, enquanto irmãos dentro da casa, apesar dos desafios. Mas para mim eu acho que fica isso. Às vezes até digo que a gente fica com vontade de sair logo. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu percebi o quanto o São Luís fez falta, né? Quanta saudade eu senti do seminário de Caxias. E assim, eu acho que aquilo ali, a vida em comunidade, apesar dos desafios que nós encontramos, mas quando um precisa, ou quando um não está bem, o outro está ali para ajudar, apesar de qualquer situação, né? Então acho que isso nos marca dentro da vida do seminário, além dos momentos que a gente tem junto em fraternidade, que a gente tem também muitos momentos em fraternidade, fora os momentos individuais, né? O próprio sair às vezes do seminário para ir junto para a faculdade ali já conversando, trocando experiências, isso marca também. A própria missão que nós temos no mês de outubro, geralmente ali a missão dos seminaristas, é um momento marcante. Para mim, assim, foi um momento marcante dentro da formação do seminário. Aquele momento que a gente sai também para ir à missão em outra realidade, em outra diocese, em outra cidade, onde vai todos os seminaristas do Maranhão. Para mim ali é algo que marca, que ajuda muito também na nossa formação. Cido, qual foi as paróquias que você fez pastoral lá em São Luís? Em São Luís eu fiquei na paróquia de Nossa Senhora da Penha, foi onde eu fiquei mais tempo. Nas comunidades como tem o Alto da Esperança, Nazaré, né? Então São Francisco, tudo ali no Alto da Penha. Na comunidade, na paróquia Nossa Senhora da Penha. E passei por um curto tempo na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Coroadinho. Pouco tempo, mas também passei por lá. Então foram paróquias que eu fiz pastoral quando estava em São Luís. Isso em São Luís, e lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, atualmente eu passei pela paróquia de Santo Antônio, no Caxambi, em período também. E depois eu fui para a paróquia Santa Cruz de Copacabana, onde eu estou atualmente ainda. Né? Então, que eu paro com o Padre Leandro, uma paróquia muito boa, muito acolhedora, assim como também a paróquia de Santo Antônio Caxambi, mas onde eu estou agora, né? O Padre Leandro é uma pessoa iluminada também, que me ajuda muito, seja com os conselhos, seja nos momentos, nas liturgias também, sem falar no povo também que acolhe muito bem, que nos acolhe muito bem no Rio de Janeiro, seja no seminário, seja na paróquia de pastoral em que estamos. Muito bem, Silvio. Então, essa foi a tua vivência no ritmo também pastoral, a vivência no seminário, o reitor lá em São Luís, Padre Beto, né? E lá no seminário São José Arquidiocesana de São José, no Rio de Janeiro, o atual reitor é o cônego Jorge André. Inclusive vai estar aqui na ordenação. Ele vai vir para a ordenação diaconal. Como é lá o seminário? Mas tem toda uma equipe formativa.
São vários formadores, porque lá tipo, tipo arquidiocesano, tipo interdiocesano também, né? Só que São tem quantos tem seminaristas do Maranhão, que tem o Julian lá, tem um pessoal da Bahia, da Diocese de Itabuna, né? Então, é um seminário que tem quase cerca de 200 seminaristas. Então é muito grande, é dividido... Aí tu sai de um seminário que tinha mais ou menos 20 seminaristas e vai para um 200, né? Só que é dividido a teologia da filosofia, uma estrutura muito grande. Dois prédios mais ou menos. É uma estrutura muito grande mesmo. A faculdade funciona lá, a PUC, né, que é a Faculdade de Filosofia e Teologia. Lá dentro? Lá dentro mesmo, dentro da própria estrutura do seminário. E tem tudo, um quadro de funcionários muito grande, uma estrutura muito grande mesmo. E uma equipe de formação muito grande também, porque lá também tem um seminário menor, seminário propedêutico, seminário maior. Então é uma mega estrutura para acolher os seminaristas. O que te marcou lá no Rio de Janeiro e está marcando até agora? No Rio de Janeiro, o que está me marcando? Se dentro da vida do seminário... Isso. Porque você sabe o que me marca desde logo é a acolhida, né? A acolhida do povo do Rio de Janeiro. Como nós fomos acolhidos lá, né? Então, assim, como nós somos acolhidos no Rio de Janeiro, no seminário do Rio de Janeiro, uma acolhida muito... superou a expectativa daquilo que eu imaginava que seria, né? A gente geralmente tem medo, porque tem aquela ideia de um seminário muito tradicional, somos muito bem acolhidos. Tanto pelo eminente cardeal, né, Dom Orani, eu queria te perguntar mesmo essa questão. Pela equipe formativa. Então, nós somos muito bem acolhidos. O que tem me marcado muito na vida do seminário é como lá a estrutura de organização, de como que é. É um pouco diferente daqui, porque é um seminário com 200 seminaristas, né? Então, quase 200 seminaristas. Então, a gente consegue perceber uma forma diferente de formação. Isso tem me marcado muito, né? A vida de oração também. Tanto aqui no seminário de Caxias, mas lá também tem um diferencial, né? Dá para perceber esse diferencial também. Mas é uma formação muito boa, muito boa. Exildo, lá no Rio de Janeiro, tu tem um privilégio de estar perto Dom Orani, João Tempesta, né? Eu digo assim, né? Porque lá tu tá mais perto de grandes autoridades eclesiais da nossa Igreja Católica, né? Lá participou também da missa lá na Catedral de São Sebastião, né? Lá no Rio de Janeiro. Também tem momentos, tem missa que tu participa que é transmitida pela TV, né? Tipo assim, essa experiência de um mundo lá no Rio de Janeiro que é mais próximo de pessoas importantes também, né? Grandes nomes da Igreja Católica lá, né? Para ti também te traz essa alegria mais ainda de estar lá presente junto com eles. Assim, eu digo assim, grandes nomes entre aspas, né? Assim, são na hierarquia da igreja, assim, podemos dizer assim. Mas porque é uma arquidiocese expressiva, né? De fato, tem lá um representante direto do Papa, que é o cardeal. Eu não sei se seria bem um privilégio, mas a gente tem proximidade com ele. É uma pessoa muito simples, que acolhe os seminaristas bem, conhece todos os seminaristas, acolhe todos tanto os de lá como os que estão de fora. Não diria assim um privilégio. Dom Orani é uma pessoa muito, muito simples. A gente olha assim, claro que é um representante direto do Papa. Então, de vez em quando, a gente tem contato sim, com algumas autoridades, até que vêm do Vaticano, autoridades eclesiásticas, como agora no centenário do seminário que nós celebramos lá. Então, a gente tem esse contato sim, um pouco maior por ser uma diocese muito expressiva, uma arquidiocese muito expressiva no Brasil, né? Então, é uma sede cardinalícia, né? Então, queira ou quer não, a gente tem que se adaptar um pouco a essa realidade, né? Mas, não vejo assim, não sei se é um privilégio, bem um privilégio, mas a gente tem que se adaptar um pouco a essa realidade. Quem veio daqui na nossa diocese, né, de Caxias do Maranhão, né, está próximo dessas pessoas, de um cardeal, eu falo assim porque é muito difícil a gente se aproximar de umas pessoas assim, né? Mas quem está lá e é próximo, como você fala lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro, é bem expressiva essa questão, né, também. Agora, Sildo, encaminhando aqui, terminando esse segundo bloco, para a gente ir já para o terceiro bloco, né? O terceiro bloco vai falar verdadeiramente sobre essa tua missão de fato, né? Ser chamado e já estar próximo da tua ordenação diaconal. Diga para nós aqui ainda nesse bloco um momento que resume toda a tua vida de seminário.
Um momento que resume toda a minha vida de seminário. De seminário. Porque, assim, tu ainda continua no seminário, mas tu tá fazendo Sim. um curso, né, de direito canônico. Mas tu tá fora da tua família, tu tá fora da tua cidade, tu tá fora do teu habitat normal ali com a família. Mas é algo que te impulsiona a continuar caminhando. Então, assim, o que me resume, um momento que resume toda a minha vida no seminário, que eu poderia dizer, porque, como a gente sempre diz, né, vocação acertada, a vida feliz, né? Sempre a gente ouve isso, né? Mas uma vocação, hoje eu vejo uma vocação que não se alicerça na oração, ela não vai vingar, né? Na oração e na missão. Então, os momentos que eu vivi de missão dentro do seminário aqui em Caxias e dos momentos de oração, de vivência de comunidade, resume minha vida no seminário e marca minha vida no seminário. Mas eu vejo que hoje também, olhando para aquilo que eu vivo hoje na Arquidiocese do Rio agora, a vida de oração ela é muito importante na vida do seminarista. Muito, muito importante. Assim como também a vida na pastoral. A acolhida do povo me marca muito, né? Assim, a forma como o povo deposita a sua confiança em nós, a forma como o povo nos acolhe e a forma como o povo quer ser acolhido, isso é o que me impulsiona a servir o Senhor. Muito bem, Cildo. Então estamos aqui com o seminarista Cildo Moraes, sendo entrevistado aqui no nosso programa O Povo de Deus, da TV Rede Vida, aqui da cidade de Caxias do Maranhão. Então nós voltaremos no próximo bloco, daqui a pouco, não sai daí que o Cildo ainda tem muita coisa para contar pra gente, tá bom? Vamos para os nossos comerciais. Você conhece o aplicativo da Atual Internet? Sabe como baixar e utilizar? Não? Vem que a gente te ensina passo a passo. Primeiro, vá até a Play Store ou App Store do seu celular, digite Atual Internet e clique em instalar ou obter. Depois de instalado, abra o aplicativo na tela inicial e digite seu CPF. Pronto! Agora você tem acesso a pagamentos de faturas por boleto ou Pix, solicita atendimento e desbloqueio de confiança, acesso ao contrato, teste de velocidade e consumo mensal. Super fácil e rápido, né? É a Atual Internet oferecendo um serviço de excelência para você, nosso cliente. Vem ser atual, vem ser digital. Quer facilidade para trocar de celular? Vem pro Aniversário Paraíba e arrocha em 10. Samsung Galaxy A05 128GB, R$ 79,90 mensais. Samsung Galaxy A15 128GB, R$ 99,90 mensais. Samsung Galaxy A15 256GB, R$ 139,90 mensais. Especial celulares com ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aniversário Paraíba, do jeito que a gente gosta. Gelta Veículos em Caxias apresenta ofertas incríveis, taxas e promoções, descontos na modalidade venda direta, produtor rural e CNPJ. E mais, o aguardado lançamento do ano, Fiat Titano, já disponível em nossa loja. Venha fazer um test drive, aguardamos sua visita. Viva bem, e na hora de partir, faça uma boa viagem. Você que é proprietário de túmulo no cemitério de São Benedito, já leu o estatuto? Sabia que precisa, uma vez por ano, você aparecer na secretaria da paróquia de São Benedito, pagar aquela taxa anual, uma pequena taxa. Compareça lá, dê uma olhada no estatuto, porque lá você tem direitos e deveres. Você sabia que os documentos da igreja, batistério e certidão de casamento, às vezes são necessários para o mundo civil? Procure a sua paróquia e tire os documentos. Guarde em casa, faz parte da sua história de vida. Muito bem, voltamos com o nosso programa O Povo de Deus, né, entrevistando aqui o seminarista Cildo Moraes. Né, nesses dias nós estamos entrevistando os seminaristas que estão, né, já próximos aí da ordenação diaconal, que vai ser realizada aqui na sede da nossa Diocese de Caxias. Mas, Cildo, assim, nesse terceiro bloco eu quero saber algo mais experiente, que também vai servir para aqueles que são futuros vocacionados na nossa Igreja Católica. Cildo, o que é vocação? Você pode
desmistificar assim, essa vocação para aqueles que também sentem esse chamado à vocação? Diga aí para nós. O Alan só me bota pergunta difícil, né? Mas assim, o que eu poderia dizer o que é vocação, né? Então, para aqueles que se sentem chamados a uma vocação específica, né, como a vida religiosa, como a vida sacerdotal, também a vida matrimonial, né? São tantas as vocações que Deus nos chama. Mas o que eu posso dizer, Alan, na minha concepção que é vocação hoje, olhando um pouco a minha caminhada, o meu histórico de caminhada, revisando a minha vida, é sobretudo compreender que Deus nos chama para algo maior. Deus nos chama para algo maior e Ele quer uma resposta. Ele quer um sim. Aqui é um conceito de tantos conceitos de vocação que a gente sabe, escuta, mas é um que eu trago no coração. Deus nos chama para algo maior do que aquilo que ultrapassa a nossa humanidade às vezes. Sildo, vocação, para falar também de vocação, é algo muito complexo, né? Claro que é algo que até o direito canônico mostra também nessa questão. Sildo, assim, as pessoas que assistem o nosso programa O Povo de Deus, as pessoas que são telespectadores da nossa TV Rede Vida, elas se sentem cada vez mais agraciadas porque são pessoas católicas como nós, né, que assistem, têm o gosto de assistir. E o nosso programa também é formação para aqueles que nos assistem, né? Eu sei que pode ter um vocacionado que também tem um chamado a ser também um presbítero, ser também um padre, né? Ou então compreender também o outro estilo de vocação, que é o nosso primeiro chamado vem do nosso batismo, né? A partir do nosso batismo, nós damos a concretude do nosso sim para a nossa igreja em acreditar. É nessa igreja que eu sou batizado, é nela que eu professo a minha fé. Sildo, para ti, a Igreja Católica te ensinou muitas coisas e ainda te ensina, né? A gente está no estudo de teologia, está no estudo de direito canônico, né? A Igreja Católica tem vários documentos e tudo, cada vez mais a gente aprende sobre a nossa Igreja Católica. Sildo, mas para ti, o que é ser católico, assim, de verdade? Né? Para você querer ser padre, você se apaixonou primeiro pela Igreja, né? Lá na tua comunidade de Santa Catarina de Laboré, né, era algo para ti que era como se fosse a tua segunda casa, né, isso, Silvio? Então, para ti hoje, a igreja, né, além de tu querer ser padre, o que a igreja é para você hoje? O que você pode dizer para o pessoal de casa? O que a igreja católica é para ti hoje? Primeiro, ser católico é, de fato, seguir Jesus Cristo, né? Sim. Seguir a pessoa de Jesus Cristo, tendo Jesus como centro e apontando Jesus Cristo para os outros. Então, aqui é uma das dimensões do que é ser católico, mas em comunhão com tudo aquilo que a igreja nos oferece, né? Tudo aquilo que a igreja nos dá no nosso dia a dia, né? Então, na nossa caminhada de fé, nosso primeiro chamado, claro, é a vida, mas depois do nosso batismo nós somos convidados a assumir uma missão dentro da nossa comunidade de fé, a assumir o nosso batismo, a assumir a nossa missão, né? Então aqui para mim aqui está a essência daquilo do que é ser cristão, na verdade, do que é ser cristão católico, que é de fato assumir aqui a missão como batizado, né? como discípulo e missionário do Senhor, anunciando o Evangelho, levando a palavra de Deus àqueles que precisam, né? Sem esquecer da realidade, sobretudo daqueles que mais sofrem, dos mais pobres, dos mais vulneráveis dessa sociedade hoje. Esse do modelo de conversão é sempre um modelo que você se entrega inteiramente, né? Isso é conversão, é eu acreditar, ter fé, mesmo sem ter algum propósito concreto primeiramente, mas depois ele se concretiza na nossa vida. Você está se aproximando do dia, da data especial na tua vida, que eu tenho certeza que para ti é uma alegria muito grande, né? Próximo dia 20 de julho, né, agora neste mês, você vai ser ordenado diácono provisório da igreja. Sildo, como é que está sendo assim essa questão de tá se aproximando desse dia especial? Para você, assim, como é que tá a expectativa, né? Tá nervoso?
tá ansioso? Como é? Olha, eu acredito assim, dos três eu acho que é um dos que está mais ansioso sou eu, né? Assim, eu acolhi primeiro com muita alegria quando foi aprovada a data da ordenação. Então, eu fiquei muito feliz mesmo com isso. Uma alegria que não cabia no peito. Então, eu também estou muito feliz porque está se aproximando esses dias da ordenação. Assim, tanto que eu estou contando os dias. Tem dias que eu até demoro dormir, assim, pensando. A gente começa a fazer também um processo inverso quando se aproxima a ordenação. Mas o que eu posso te falar é que eu estou muito feliz. Estou muito feliz com essa escolha. Estou muito feliz que está se aproximando esse grande dia, um dos grandes dias, que é o primeiro passo aqui do degrau da ordem, a ordenação diaconal. E é que eu posso dizer e expressar essa felicidade que de fato está no meu coração, porque é isso que eu almejo, né? Então, o sentimento de felicidade em mim está muito grande, assim como eu acredito também que nos meus irmãos Raíssa e Rafael. Esse a gente percebe que tu tá ansioso pela tua rede social. Ora, ele tá postando lá, e como ele disse, tu é o que tá mais animado, ansioso do que o Raíssa e Rafael, né? Exildo, eu queria agora, para encerrar o nosso programa, pessoas marcantes passaram na tua vida, tu já falou aqui para elas, essas pessoas e tudo, tanto na tua vivência aqui em Caxias, depois São Luís, depois Rio de Janeiro. Agora eu queria que tu fizesse para nós aqui no nosso programa um convite especial para essas pessoas que fizeram parte da tua vida a estarem também nesse momento completando a tua felicidade, né, nessa ordenação diaconal. Então, como o Alan já falou, no dia 20 de julho, às 18 horas, na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, eu, os meus irmãos Raíssa e Rafael, iremos nos ordenar diácono transitório, né, em vista do sacerdócio, e temos a imensa alegria de convidar todo o povo de Deus, não só aquelas pessoas que marcaram e passaram a nossa vida, que foram tantas, eu poderia ser injusto em citar o nome de alguém aqui, mas convidar todo o povo de Deus. Sobretudo aqui a minha paróquia de São Benedito, que é o meu chão, ali onde eu deixei ali o meu cordão umbilical, né? Então, ali eu fui batizado, ali eu recebi a primeira Eucaristia, aí na paróquia de São Benedito eu fui crismado. Então, essa paróquia que sempre me acolheu, eu quero aqui deixar esse convite todo especial e assim se estendendo a toda a nossa diocese de Caxias, a toda a cidade de Caxias, para no dia 20 estar conosco nesse dia tão especial, que é aniversário da Diocese de Caxias, 85 anos de história e de missão da Diocese de Caxias. A nossa festa começa no centro de treinamento João Paulo II, ao lado do Cônego. A partir das 4h30 da tarde, nós vamos nos concentrar e vamos sair em direção para a Catedral de Caxias, uma linda caminhada festiva de 85 anos. E lá nós teremos a Santa Missa dos 85 anos, em ação de graça pelos 85 anos, e ordenações diaconal de 3 filhos da Diocese de Caxias, com a graça de Deus. Então, é uma alegria imensa poder contar com cada um de vocês, com cada paroquiano, com cada pessoa de nossa diocese, com cada pessoa de nossa cidade, nesse momento tão importante em nossas vidas, mas na vida e na história da Diocese de Caxias. Muito bem, estivemos aqui com o seminarista Cildo Moraes, participando do nosso programa O Povo de Deus, nessa série de entrevistas, né, com esses candidatos, né, já confirmados para a ordenação diaconal, no próximo dia 20 de julho aqui na sede da nossa diocese, na cidade de Caxias, do Maranhão. Eu cedo considerações finais. Pode mandar seu abraço, as pessoas que estão lhe assistindo agora, né, pode fazer as suas considerações. Primeiro quero agradecer ao Alan, que foi meu companheiro também no seminário, né, e a gente partilhou alguns momentos juntos aí no seminário da Diocese de Caxias. A Rede Vida, né, que nos acolhe aqui na pessoa do Padre Ribamar, né. Mando meu abraço também aos meus pais, à minha mãe que me acompanha, né, sobrinha, então aos meus amigos. Então quero deixar aqui o meu abraço também ao povo do Rio de Janeiro, que eu
provavelmente vai ver, né, também aqui pelas redes sociais. Então quero deixar esse abraço também ao pessoal da paróquia lá, que tem me apoiado também, tem me ajudado. Ao povo de São Luís, né, na paróquia lá por onde eu passei, na Penha. Então, paróquia Nossa Senhora dos Remédios, que vai vir em massa para cá, né, o pessoal que vão vir de São Luís para cá também. Quero deixar o meu abraço a cada um e espero contar com todos aqui nesse dia tão importante em nossas vidas. Meu abraço e que Deus abençoe e que Nossa Senhora das Graças, padroeira de nossa diocese, interceda por cada um. Muito bem, Cildo. Obrigado pela tua participação aqui no nosso programa O Povo de Deus. E encerrando aqui o nosso programa, agradecemos a todos vocês pela audiência, né, depositada aqui diante dessa nossa segunda entrevista, né, com o seminarista Cildo Moraes. E nós voltaremos com o próximo entrevistado, que será o Rafael Rodrigues, né, que é o próximo também está conosco aqui nesse programa. Até lá, Deus abençoe a todos vocês.